A vida e a obra de André-Marie Ampère, o gênio da eletricidade. Você já parou para pensar de onde vem o nome da unidade de medida da corrente elétrica, o ampère? Por trás desse nome existe uma mente brilhante, um homem que revolucionou a forma como entendemos a eletricidade e o magnetismo, André-Marie Ampère. Hoje vamos conhecer a história fascinante desse cientista francês, sua vida marcada por tragédias e descobertas e como ele se tornou um dos pilares da física moderna. Infância e juventude. André-Marie Ampère nasceu em 20 de janeiro de 1775, na cidade de Lyon, na França. Desde pequeno, demonstrou uma curiosidade incomum e uma sede insaciável por conhecimento. Ainda criança, enquanto outras crianças brincavam, Ampère passava horas mergulhado em livros, especialmente em matemática e ciências naturais. Seu pai, Jean-Jacques Ampère, era um homem culto e defensor das ideias iluministas e teve grande influência na formação intelectual do jovem André. Ele incentivava o filho a aprender por conta própria, sem a rigidez das escolas tradicionais, estimulando a autodidaxia. Ampère cresceu praticamente como um gênio solitário, alimentando sua mente com obras de matemática, filosofia e até poesia, a Revolução Francesa e a tragédia pessoal. Entretanto, sua juventude foi marcada por uma tragédia devastadora. Durante a Revolução Francesa, seu pai foi preso e executado na guilhotina em 1793, acusado de apoiar facções monarquistas. Ampère, então com apenas 18 anos, ficou profundamente abalado. Essa dor o acompanharia por toda a vida, mergulhando-o em períodos de melancolia e solidão. Mas, paradoxalmente, esse trauma também o empurrou ainda mais para o refúgio dos estudos. Era como se o conhecimento fosse a sua maneira de escapar da realidade cruel. Primeiros passos na carreira acadêmica. Aos 24 anos, Ampère começou a dar aulas particulares de matemática e logo depois foi convidado a lecionar em escolas locais. Sua reputação cresceu rapidamente, pois possuía uma mente extremamente rápida e lógica. Em 1802, ele foi nomeado professor de Física e Química em Bourg-en-Bresse e, pouco tempo depois, conseguiu um posto em Lyon. Ampère se destacou não apenas pela didática, mas também por sua incrível capacidade de resolver problemas matemáticos complexos de cabeça sem recorrer a anotações. Vida pessoal, amores e tragédias. Em 1799, Ampère se casou com Julie Caron, uma jovem que ele amava profundamente. Por um tempo, sua vida pareceu caminhar para a felicidade. Teve um filho chamado Jean-Jacques, em homenagem ao pai. Mas a alegria foi interrompida quando sua esposa faleceu em 1803, apenas 4 anos após o casamento. Ampère ficou devastado, viúvo ainda jovem, com um filho pequeno para criar. Essa nova tragédia o mergulhou outra vez em crises emocionais. Apesar disso, continuou trabalhando e se dedicando ao ensino, como se o conhecimento fosse seu refúgio. A grande descoberta: eletricidade e magnetismo. Foi em 1820 que a vida de Ampère tomou um rumo que mudaria para sempre a história da ciência. Naquele ano, o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted descobriu que uma corrente elétrica era capaz de desviar a agulha de uma bússola, revelando uma ligação entre eletricidade e magnetismo. Ampère ficou fascinado pela notícia. Em poucas semanas, ele começou a realizar suas próprias experiências. E rapidamente percebeu algo ainda mais profundo. As correntes elétricas também interagem entre si. Ele demonstrou que 2 fios percorridos por corrente elétrica podem se atrair ou se repelir, dependendo do sentido da corrente. Isso foi revolucionário, pois estabeleceu a base daquilo que chamamos hoje de eletrodinâmica, a lei de Ampère. A partir de suas experiências, Ampère formulou uma das leis fundamentais da física, a lei de Ampère, que descreve a relação entre corrente elétrica e o campo magnético que ela produz. Essa lei é até hoje um dos pilares do eletromagnetismo, estudada por estudantes do mundo inteiro. Para se ter uma ideia da importância disso, toda a nossa tecnologia elétrica e eletrônica, motores, geradores, eletroimãs, só existe porque Ampère e outros pioneiros revelaram como a eletricidade e o magnetismo estão conectados. O cientista apaixonado pela matemática Ampère não era apenas um experimentalista, mas também um brilhante matemático. Ele tinha a habilidade de transformar fenômenos físicos em equações precisas. Foi ele quem cunhou o termo eletrodinâmica para descrever essa nova ciência que unia eletricidade e magnetismo. Além disso, Ampère também fez contribuições importantes em outras áreas, como probabilidade, análise matemática e química. Era um verdadeiro polímata, alguém cujo interesse ultrapassava os limites de uma única disciplina. Reconhecimento e carreira em Paris.
Em 1824, Ampère foi eleito membro da Academia de Ciências da França, um dos maiores reconhecimentos que um cientista poderia receber. Ele se mudou para Paris, onde passou a lecionar no prestigioso Collège de France. Apesar de sua genialidade, Ampère era conhecido como uma pessoa distraída, tímida e às vezes desorganizada. Muitos relatos contam que ele se perdia em pensamentos no meio da rua, completamente absorto em cálculos imaginários. A unidade em Ampère. Com o passar do tempo, a importância de suas descobertas se tornou incontestável. Em sua homenagem, a unidade de medida da corrente elétrica foi batizada de Ampère ou simplesmente Amp. Hoje, cada vez que alguém mede a intensidade de uma corrente elétrica, está invocando o nome de André-Marie Ampère, um legado eterno na ciência. Últimos anos e morte. Nos últimos anos de sua vida, Ampère continuou pesquisando e ensinando, mas sempre carregou uma aura de melancolia. Ele morreu em 10 de junho de 1836, aos 61 anos, em Marsella, longe dos holofotes, mas deixando para trás uma das maiores contribuições da história da ciência. Seu corpo foi sepultado no cemitério de Montmartre, em Paris, onde repousa entre outros grandes nomes da cultura e da ciência. O legado de Ampère. Hoje, o nome de André-Marie Ampère é lembrado como um dos pais do eletromagnetismo, ao lado de Ørsted, Faraday e Maxwell. Sem suas descobertas, talvez não tivéssemos motores elétricos, sistemas de telecomunicação ou até mesmo a eletrônica moderna. Mais do que isso, Ampère representa a união entre matemática e experimentação, mostrando que a ciência só avança quando conseguimos transformar observações em leis e equações universais. Conclusão. André-Marie Ampère viveu em uma época de transformações radicais, atravessou tragédias pessoais e, mesmo assim, deixou uma marca eterna na humanidade. Seu nome não é apenas uma unidade de medida, mas o símbolo de como a mente humana pode decifrar os mistérios invisíveis da natureza. Da próxima vez que você ouvir falar em Ampère ou ligar um simples aparelho elétrico, lembre-se, por trás dessa palavra existe a história de um homem que dedicou sua vida ao conhecimento e à ciência. Se você gostou dessa viagem pela vida de Ampère, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos que também gostam de ciência e história. E me diga nos comentários, qual outro gênio da ciência você gostaria de conhecer por aqui? Obrigado! E continuem curiosos!